Sejam todos bem-vindos. Essa aqui é a segunda aula do curso de Luz e Iluminação para Plastimodelismo. Hoje nós vamos falar sobre o olho humano e também sobre o diagrama de cromaticidade da luz. Quais são os objetivos dessa aula? Primeiro nós vamos estudar como os nossos olhos captam a luz e percebem as cores. Nós vamos apresentar e estudar o diagrama de cromaticidade da luz. Esse é um importante diagrama para quem está tentando entender sobre iluminação, formação de cores e qualidade da iluminação que nós temos na nossa bancada. E também nós vamos começar a estudar a teoria das cores sob o ponto de vista da física e da fisiologia humana. Eu queria, antes de começar os tópicos da aula, lembrar que, novamente, durante os slides vão aparecer algumas equações, tá? Algumas coisas matemáticas vão aparecer, mas mais importante do que saber fazer a conta ou entender a simbologia matemática é a gente entender o que a equação está querendo nos dizer. Toda equação está contando uma história para a gente e o que interessa aqui nessa aula é saber o que ela está querendo nos contar. Tá? A fórmula matemática é apenas uma forma de representar graficamente uma ideia e eu vou tentar apresentar o que é a ideia de cada expressão aqui, tá bom? Então, se tiver alguma conta, não se preocupe se você tiver alguma dificuldade, não é objetivo daqui complicar as coisas. As fórmulas eu coloquei talvez só para aqueles que já têm alguma familiaridade e quiser se aprofundar um pouco mais no assunto e etc. Tá? O importante é a gente entender o que ela está querendo nos dizer. Vamos começar então com uma revisãozinha da aula anterior, tá? Isso vai ser necessário para a aula de hoje. Então nós começamos discutindo o que é a luz. A luz, ela é toda onda eletromagnética, tá? Independente da sua frequência. Não importa se essa radiação ela é visível ou não. Tá? Então, raio gama, raio X, micro-ondas, onda de rádio, a luz visível, infravermelho, ultravioleta, é tudo luz. Tá? Todas elas são ondas eletromagnéticas. Então, é alguma coisa desse tipo aqui. Que se propaga, por exemplo, nessa direção aqui, direção X, tá? É um campo composto por um campo elétrico, eu mostrei isso na aula anterior, e perpendicular a ele tem um campo magnético aqui, B. Eu mostrei isso em detalhes na aula anterior. Então, isso é o que a gente chama de luz, e a fração dessas ondas eletromagnéticas que conseguem sensibilizar os nossos olhos é o que a gente costuma chamar comumente de luz visível. Tá? Então, quando você olha para o Sol, você percebe essa luz, então é uma fração do espectro eletromagnético que o Sol emite, uma fração dessas ondas eletromagnéticas são capazes de sensibilizar os nossos olhos, e isso aqui a gente chama de luz visível. Tá? O Sol também emite radiação eletromagnética que não é visível para a gente. Por exemplo, o ultravioleta, raio-x, ele emite também infravermelho, etc. Bom, quais são as propriedades da luz? Nós vimos várias na aula anterior. Aqui eu vou apresentar algumas que a gente vai precisar hoje. As primeiras duas propriedades importantes da luz para a gente são a sua frequência e o seu comprimento de onda. Começando pela frequência, a frequência, quantas vezes a onda do campo elétrico aqui sobe e desce por segundo, tá? Então, quantas vezes essa onda se repete por segundo é o que a gente chama de frequência. E o comprimento de onda é o tamanho aqui dessa repetição, em unidade de metros, centímetros ou nanômetros. E existe uma relação entre essas duas coisas. O comprimento de onda é a velocidade da luz dividido pela sua frequência. Nota que para uma mesma velocidade, a velocidade da luz é constante, quanto maior for a frequência, nota que a frequência está no denominador aqui, menor é o comprimento de onda. Então, quando a frequência aumenta, o comprimento diminui. Quando a frequência diminui, o comprimento de onda aumenta. Aqui eu estou mostrando um diagrama que mostra a frequência da onda eletromagnética crescendo aqui para a direita. Aqui eu tenho o comprimento de onda agora crescendo aqui para a esquerda, e dentro desse espaço aqui eu estou colocando as ondas eletromagnéticas. Então nós temos a região aqui que estão os raios gama. Então os raios gama têm uma frequência muito alta,
Depois nós temos o raio-x, uma frequência um pouco menor. Depois nós teremos o ultravioleta. Nessa faixa aqui, nessa faixa bem estreitinha aqui, é o que a gente chama de espectro visível, tá? Então, a onda eletromagnética que cai dentro dessa faixinha é a que é capaz de sensibilizar as células dos nossos olhos. Abaixo nós temos o infravermelho. Infravermelho é o que a gente usa, por exemplo, no controle remoto da nossa televisão. Micro-ondas a gente usa tanto para comunicação quanto para aquecer o alimento, certo? No nosso forno de micro-ondas. Abaixo disso, nós temos ondas de rádio aqui. Tudo isso são ondas eletromagnéticas. Eu dei um zoom aqui na região do espectro visível, só para distinguir as cores que nós vemos. Então, dá para ver aqui as cores do arco-íris, tá? Nota que o vermelho aqui está em torno de 650. Isso aqui está em nanômetros. 10 a menos 9, perdão. 10 a menos 9 metros. A luz vermelha é 650, a azul aqui em torno de 450, tá? Nota que o importante, essa coisa importantíssima, a única coisa que distingue uma luz vermelha de uma azul, ou na verdade qualquer outra cor, né, é a sua frequência, tá? Todo o resto, as ondas são iguaizinhas. A única coisa que distingue uma luz vermelha de uma amarela, de uma verde, é a frequência. Quantas vezes essa onda sobe e desce por segundo. A luz, ela pode ser o que nós chamamos de luz monocromática. A luz monocromática é aquela que é composta por apenas uma senoide. Então, se a gente olhar o formato daquela onda do campo elétrico, ela é uma curva bem redondinha assim. Ela sobe e desce, sobe e desce. Do mesmo formato que ela sobe, ela desce também. Tá bem suave. Para quem lembra aí dos cursos de matemática, a expressão matemática que representa essa curva é uma senoide, tá? Com uma certa frequência f. Só tem uma frequência. O campo magnético, a mesma coisa. É a mesma senoide, só que aqui ele está deitado aqui no plano e o campo elétrico em vermelho aqui está na vertical. Então, elas são dadas por uma única senoide. Já a luz policromática, ela é composta por muitas frequências, né? Poli é muitos, né? Então ela tem um seno com uma frequência F1, mais uma outra com uma frequência F2, etc, etc. Poli, né? Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, essa luz aqui, ela tem duas frequências. Então a gente pode também chamar ela de bicromática, tá? Então nota que o formato da onda, ela faz um zigue-zague aqui em cima, depois ela fica bem comprida para baixo. Aí ela faz de novo o zigue-zague para cima e fica bem comprida para baixo. Mesma coisa o campo magnético. Então, essa onda aqui, ela não é monocromática. Nesse caso aqui, ela é bicromática. Se tiver 2, 3, 4, 5, vai virando policromática, quantas forem as componentes dessa onda. Outra propriedade extremamente importante para a gente, porque na verdade é o que indica para a gente a intensidade da luz que nós percebemos nos nossos olhos, está relacionado à energia que essa luz transmite. Aqui no caso, o fluxo de energia que essa luz está transmitindo. Por exemplo, a luz que vem do Sol. O Sol transmite uma certa quantidade de energia em sua radiação. Tá? Como que a gente determina o fluxo de energia de uma luz aqui inicialmente monocromática? Tá? Então funciona da seguinte forma. Aqui eu estou representando o campo elétrico dessa onda monocromática. Eu não estou desenhando o campo magnético aqui só para facilitar o diagrama. Tá? Estou só indicando o campo elétrico. Eu vou pegar a altura máxima dessa ondulação aqui, que eu estou chamando de E1. Vou elevar esse número ao quadrado e vou multiplicar por uma constante. Essa constante aqui é a velocidade da luz, a permitividade do vácuo, que não interessa aqui para a gente o que é. Só para nós aqui interessa que isso aqui é só um número, é uma constante. Então, eu pego essa magnitude, elevo ao quadrado e multiplico por essa constante. E aí vai dar um certo valor. Tá? Aqui eu estou mostrando um gráfico do fluxo de energia dessa luz. Então vamos dar uma lida com calma nesse diagrama. O que ela está querendo me dizer? Então nota que em lambda 1,
o fluxo de energia é dado por esse valor numérico. A gente faz a conta e vai dar um número aqui. Para os outros comprimentos de onda, lambda 2, lambda 3, etc., todas essas outras, como essa luz não tem nada nessas outras frequências, a gente coloca zero. Tá? Então o gráfico é 0,0000000, aí pula para esse valor e depois volta a ser 0,00000. Para aqueles que tiverem mais interesse aqui no cálculo dessa expressão, pode dar uma olhada nessa referência aqui. Tá? Não vou entrar em detalhes maiores aqui. Se a luz for policromática, como que a gente determina o fluxo de energia? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui a nossa luz policromática. Nota que tem um formato que não é aquela curva lisinha, certo? A gente vai decompor essa onda aqui em suas componentes. Então eu vou pegar essa luz policromática e vou descobrir qual que é essa primeira senoide, qual que vai ser a segunda, qual que vai ser a terceira, a quarta, etc, etc. Aqui eu estou representando esses valores aqui. Eu fiz a conta e essa onda policromática aqui é composta por essas quatro componentes. Se eu somar essas quatro ondas aqui da direita, vai formar essa onda completa aí. Então eu vou pegar para cada uma dessas componentes, eu vou fazer exatamente o que a gente fez anteriormente. Vou pegar a amplitude dessa primeira onda aqui, que eu vou chamar de E1, elevo ao quadrado e multiplico por essa constante. Aí isso aqui vai dar um certo valor aqui em lambda1. Para essa segunda onda de comprimento lambda 2, vou pegar a sua amplitude, aqui é menorzinha, elevo ao quadrado, multiplico por essa constante e vai dar um outro valor aqui. Faço a mesma coisa para a terceira onda, essa amplitudezinha E3, elevo ao quadrado, multiplico pela constante, coloco aqui, e o lambda 4, uma amplitude bem pequenininha, E4, de novo, elevo ao quadrado, multiplico pela constante e ponho no gráfico. Vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui. Então, nota que para lambda 1, eu tenho a maior parte do fluxo de energia. Tá? Então, se o meu Sol estiver emitindo essa luz, por exemplo, a maior parte do fluxo de energia está nesse comprimento de onda, nessa frequência. Tá? Depois eu tenho um pouco de energia sendo transmitida nessa frequência aqui, depois um pouco menos ainda nessa frequência 3 e um pouco menos na frequência 4. Tá? Então você está me dizendo quanto de energia está sendo transmitida e quais as componentes estão carregando mais ou menos energia. Isso vai ser muito, muito importante para a gente daqui a pouco. A energia radiante vai ser o conceito da física de radiação mais importante quando a gente lida com iluminação, fotografia, pigmentos e tintas. Tá? Ela é basicamente a energia que está sendo transmitida pela fonte luminosa. O que é uma fonte luminosa? É um objeto que emite essa radiação. Tá? Por exemplo, o Sol, uma lâmpada, a chama de uma vela. Tá? E também pode ser também a energia que está sendo recebida por um objeto iluminado. Né? O objeto iluminado é aquele que não tem luz própria e ele recebe essa radiação de algum outro. Né? Então pode ser o seu kit, pode ser o pigmento da sua tinta, pode ser o seu clear. Então a gente vai o tempo todo trabalhar com a energia que está sendo transmitida de uma fonte luminosa para o seu objeto e como o seu objeto interage com a luz que chega nele. Para isso, a gente vai trabalhar bastante com o que a gente chama de distribuição espectral de potência. Tá? O que é isso aqui? Ele é um diagrama que a gente vai trabalhar sempre com ele, tá? Que indica qual energia que está sendo transmitida em cada frequência que compõe essa fonte luminosa. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a distribuição espectral de potência da luz do dia. Tá? Então, nota aqui nesse diagrama o que nós temos. No eixo X, a gente tem o comprimento de onda e no eixo Y, a gente tem a intensidade. Então, nota aqui nesse primeiro diagrama aqui, o comprimento de onda em torno de 460 nanômetros aqui é a componente que está transmitindo mais energia. Tá? Então, se você olhar, se essa luz bater nos seus olhos, você vai ver, vai ter muito mais desse azul claro, esse ciano aqui chegando para você. Tá?
por exemplo, em comparação aqui com o vermelho, 650 nanômetros, né? Está chegando aqui talvez um 75% do que em relação à intensidade do azul. Tá chegando menos. Esse violeta aqui está chegando menos ainda. Tá? Outro exemplo aqui, ó, por exemplo, aqui ó, uma lâmpada LED branca, que talvez muitos colegas tenham aí na bancada. Então nota como que é o espectro dessa luz. Ela tem bastante intensidade em 450 nanômetros aqui. Tá? Então tem bastante luz azul sendo emitida por essa lâmpada. Vai ter aqui o verde, ó. O verde é quase metade do que está saindo de azul. E do vermelho aqui quase não sai nada aqui, ó. Sai 10% só. Tá? Então essa lâmpada, que a gente chama de LED branco, tem bastante azul, tem uma quantidade razoável de verde e não tem quase nada aí de vermelho, laranja e amarelo. Tá? Isso vai ser importantíssimo para a gente daqui para frente. A gente vai olhar o tempo todo esse tipo de diagrama. Se vocês forem comprar lâmpada ou olhar especificações de lâmpada para sua bancada, é bastante comum encontrar esse tipo de diagrama. Tá? Então é legal a gente se acostumar a olhar ele e entender o que esse diagrama está querendo dizer. Um outro tópico da física importante que eu mencionei na aula anterior é o que a gente chama de corpo negro. Tá? O corpo negro é um modelo físico, tá? É um modelo matemático de um objeto fictício que ele é capaz de absorver toda a radiação eletromagnética que incide nele, tá? Sem refletir nada, tá? Sem transmitir nada para o outro lado. Então ele é opaco e absorve tudo independente da frequência da luz. Então pode bater luz vermelha, pode bater luz azul, pode bater raio-x, pode bater raio gama, infravermelho, rádio, ele absorve completamente tudo. Além disso, o corpo negro ele emite uma certa radiação que ele chama de radiação térmica. Na verdade, ele vai ser uma luz policromática, tá? Que ele vai emitir ao mesmo tempo que absorve tudo. Então, tudo que onda eletromagnética que bate nele é absorvido e ele também emite essa radiação que a gente chama de radiação de corpo negro, tá? Que depende da sua temperatura. Tá? Só depende da sua temperatura, não depende do que o material o corpo negro é feito, não importa qual que é o formato desse corpo. Tá? Ele vai sempre emitir radiação policromática, que depende apenas da sua temperatura. Aqui eu tenho um gráfico que mostra como que é essa emissão de radiação do corpo negro. Tem uma expressão que define como é o formato dessa curva, não interessa aqui para a gente viu isso na aula passada. Basta lembrar que ele tem esse formato desse calombo. Quanto maior a temperatura do seu objeto, maior fica esse calombo e mais para esquerda vai ficando o pico. Então, por exemplo, essa curva aqui em 3.000 Kelvin, o pico tá aqui. Em 4.000 Kelvin, nota que o calombo ficou um pouco maior e deslocou um pouco para a esquerda. Em 5.000 Kelvin, o calombo fica maior ainda e esse pico vai um pouquinho mais para a esquerda. E vai aumentando isso aqui lá, 6.000 Kelvin, 7.000 Kelvin, etc, etc. Todos eles têm esse formato. Bom, por que a gente está interessado em saber como que é o espectro emitido de um corpo negro? Né? Porque se a gente pegar, por exemplo, o nosso Sol e medir qual que é a intensidade luminosa que ele emite para todas as frequências, a gente tem um gráfico parecido com esse que está em amarelo. Tá? Então, como que foi feito isso? A gente coloca um sensor para medir a intensidade luminosa em cada uma das frequências, tá? E aponta isso para o Sol. E aí, para cada frequência, vai ter um valorzinho. Para essa frequência aqui, ele vai fazer esse gráfico em amarelo aqui, tá vendo? Então, esse amarelo é o espectro de radiação solar que chega aqui na Terra. E nessa linha cinza aqui, a gente colocou o equivalente do corpo negro. O corpo negro que tenha o formato mais parecido com esse que a gente mediu do Sol. Então, nota que a curva amarela ela é muito parecida, não é idêntica, tá? É muito parecida com essa curva cinza, que é de um corpo negro a 5.778 Kelvin. É assim que a gente define que a temperatura da superfície do Sol é em torno de 5.800 Kelvin. Tá? A gente não foi lá e colocou um termômetro no Sol.
a gente olha o espectro que ele emite, assume que o Sol se comporta de forma parecida com um corpo negro e vê qual que é a temperatura desse corpo negro para ter um espectro parecido com essa linha amarela. Outra coisa que aparece nesse diagrama é que eu mostrei aqui, ó, qual é o espectro de luz visível do Sol. Tá? Então nota que o nosso Sol, a maior parte da energia transmitida por ele, está de fato na região do visível nosso. Então essa é uma característica interessante do Sol. Deixa eu voltar no diagrama anterior. Nota que, por exemplo, um corpo em 3000 Kelvin, a maior parte da energia vai estar nessa faixa, e nota que essa faixa não está na região visível, está na região do infravermelho. Tá? Então, se o objeto estiver mais frio, ele vai emitir radiação com comprimento de onda maior. Tá? Quanto mais quente é o objeto, mais para a esquerda vai ficando esse calombo, até ele atingir a região do visível e talvez, se ficar muito, muito mais quente mesmo, pode ser que ele fique aqui no ultravioleta. Interessante que o Sol, o pico da energia transmitida do Sol, está exatamente na região visível dos nossos olhos. Tá? Isso faz algum sentido, né? Porque os nossos olhos eles evoluíram para reagir à radiação do Sol. Então, como o Sol está no pico o pico de energia está nessa aqui, é natural que nossos olhos evoluíssem para ser sensíveis a essa região mais visível. Aqui eu estou dando um zoom só na região do espectro visível, então se eu voltar no slide anterior, eu vou dar um zoom nessa região aqui. Tá? Então eu estou mostrando só a região visível, eu coloquei aqui a corzinha no fundo para a gente conseguir associar com a cor de cada comprimento de onda. E aqui eu estou comparando a curva medida no Sol, que é essa curva azul, tá, em dados experimentais, e em preto eu estou colocando o que seria um corpo negro a 5.800 Kelvin. Então nota que é bem parecido, né? Aqui na região do azul, do ultravioleta, aqui talvez escapa um pouco, mas nessa outra região aqui, ó, é bem parecido, né? Então a gente pode aproximar aqui a radiação emitida pelo Sol com uma radiação emitida por um corpo negro a 5.800 Kelvin. Bom, por que essa discussão? Porque isso vai ser importante para a gente quando a gente começar a trabalhar com lâmpada, tá? Quando a gente começar a discutir o que é luz natural e o que a gente quer colocar, que tipo de luz a gente quer colocar na nossa bancada, tá? A gente vai voltar a esse diagrama aqui mais adiante no curso. Bom, aqui a gente encerra a parte de revisão e vamos começar a ver os tópicos da aula de hoje. A gente vai começar estudando o olho humano e como que ele identifica as cores. A gente precisa conversar um pouquinho a respeito de radiometria e fotometria. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar desse termo fotometria, tá? O que acontece é o seguinte, quando a gente estuda radiações eletromagnéticas, a gente tem dois paradigmas principais para análise, duas formas de fazer análise, estudos, mensurações. Tá? Uma delas é o que a gente chama de radiometria. Tá? A radiometria é um ramo da física que vai lidar com a radiação eletromagnética, seja visível ou não. Tá? E as técnicas que a gente usa, as técnicas radiométricas, né? Então, para medir essas coisas, a gente vai basicamente trabalhar com a potência dessa radiação. É o que eu mostrei até agora. Tá? Até agora a gente discutiu tópicos de radiometria, tá? Energia, densidade espectral de potência, essas coisas. Tá? Quando a gente está trabalhando um pouco mais focado em visão humana, fotografia, essas coisas, é bastante comum a gente trabalhar sobre o paradigma de fotometria. Tá? Então a fotometria também é um ramo da física, da óptica, né? Que vai tratar da medição e estudo da luz em termos do seu brilho, né? Percebidos pelo olho humano. Por que existe isso? Qual a diferença? O ponto é o seguinte, a fotometria ela leva em conta a sensibilidade dos nossos olhos para cada uma das radiações. Tá? Então se tiver uma radiação eletromagnética que os nossos olhos não são sensíveis, não são capazes de sensibilizar as nossas células,
Então, as grandezas fotométricas dessa frequência específica vão ser bem pequenas, tá? Porque o nosso olho não é sensível, tá? Então, basicamente, a fotometria, ela é como a radiometria, mede então intensidade luminosa, energia transmitida, mas também pondera com a nossa sensibilidade para detectar essas radiações, tá? Aí você já deve ter ido comprar lâmpada em algum lugar aí, né? E isso aqui é uma coisa um pouco confusa, né? Porque a gente ouve falar de lumens, a gente ouve falar que tem uma unidade chamada candela, essa é um pouco mais antiga, mas às vezes a gente ainda ouve. Aí a lâmpada tem a potência em watt, tem a potência em watt luminoso. O que são essas coisas, né? Essas coisas são a mesma grandeza? Por que tem todos esses nomes que parecem se misturar? De fato, é uma coisa um pouco complicada, tá? Tem muita unidade. Aqui a gente vai dar uma simplificada nesse curso, tá? Aqueles que estiverem interessados em ver em mais detalhes todas as diferenças entre essas grandezas, eu recomendo esses links aí. Mas o importante aqui nesse diagrama, eu estou mostrando que para cada grandeza de radiometria, existe uma associada em fotometria. Então, de novo, a radiometria não leva em conta a sensibilidade dos nossos olhos e a fotografia, a fotometria leva em consideração também a sensibilidade dos nossos olhos. Tá? Então, para cada grandeza da radiometria, existe uma associada em fotometria. Por exemplo, fluxo radiante, né, que a gente dá em watt na radiometria, é o que vira o lumen em fotometria. Então, quando você compra uma lâmpada lá na Leroy, em algum lugar, vai estar lá quantos lumens tem essa lâmpada. É disso aqui que ele está falando, tá? Você pode ver aqui, ó, tem a famosa candela, tá? Então, a candela está relacionada a esse negócio, que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Não vou entrar em detalhes de todas as diferenciações aqui, porque não vem ao caso, mas só para vocês entenderem do que eles estão falando, né? Aí tem os lux, que é a iluminância, tá? Tem várias unidades aqui que eu não vou entrar em detalhe, mas o importante é, para cada unidade de radiometria, tem uma associada em fotometria, e elas são várias, tá? Então, a gente vai tentar dar uma simplificada nisso, para não complicar mais do que deveria, não há necessidade, tá bom? Algumas aplicações aqui na análise da visão humana, né? Então, é importante lembrar que o olho humano, ele não é igualmente sensível a todos os comprimentos de onda. Por exemplo, o olho humano, ele é muito mais sensível à luz verde do que à vermelha. Significa o seguinte: você pegar duas fontes luminosas, uma verde e uma vermelha, tá? E jogar ela num observador aqui no meio, mesmo que elas tenham a mesma intensidade, a mesma quantidade de energia transmitida, vai parecer aos nossos olhos que a luz verde ela é mais intensa. Por quê? Porque o nosso olho é mais sensível à radiação verde. Outra coisa, né? A energia radiante fora do espectro visível não contribui para grandezas fotométricas, que a gente falou, lembra? Na fotometria só entra o espectro que é sensível aos nossos olhos, né? Então, por exemplo, se tiver um daqueles aquecedores de ambientes antigos, sei lá, de 1000 watts, aqueles que tinha uma resistência elétrica, né? Bom, ele vai emitir uma grande quantidade de radiação, né? No caso, 1000 watts, porque ele está aquecendo o ambiente, só que a maior parte dessa radiação vai estar no infravermelho, que a gente não enxerga com os olhos. A gente vai enxergar uma pequena fração dessa radiação, que é o que faz ficar aquele vermelhinho na resistência, né? Ou na resistência da sua torradeira, por exemplo. Tá? A maior parte da energia de radiação que está saindo está no infravermelho, que aquece a sua torrada, e só um pouquinho desse espectro vai estar no espectro visível, que é que você enxerga. Então, ele não vai ter, essa radiação vai contribuir muito na fotometria desse equipamento. Então, agora a gente vai focar um pouco na fotometria, porque a gente vai começar a discutir o olho humano. Bom, o olho humano, então, ele é o órgão que é responsável por captar essa radiação eletromagnética, né? Ela é sensível a uma faixa dessa radiação eletromagnética incidente, que é o que a gente chama de luz visível, que a gente vem conversando até o momento.
Nossos olhos eles são capazes de distinguir cerca de 10 milhões de cores. Aqui eu vou falar só sobre olhos saudáveis, tá? Eu não vou falar de pessoas com daltonismo, por exemplo, tá? Isso é um outro assunto, eu vou falar de olhos, vamos dizer assim, de funcionamento normal. O importante para a gente aqui, vocês já devem saber, né, a parte de trás dos olhos, que é onde estão as células sensíveis à luminosidade, que é aqui na retina, né? Então a retina é a região posterior aqui dos nossos olhos, tá? A radiação entra pelo diagrama aqui na esquerda e chega no fundo aqui na nossa retina. Aqui é um zoom dessa região e nós temos algumas células sensíveis à luz, tá? Que ficam aqui no fundo, que vão ser sensibilizados pela luz incidente, tá? A gente tem basicamente dois tipos de células sensíveis à luz. O que a gente chama de bastonete. Aqui tem um diagraminha mostrando uma célula do tipo bastonete. A gente tem aproximadamente 92 milhões em cada retina, tá? Então cada olho a gente tem 92 milhões de células desse tipo. E elas são estimuladas em condição de baixa luminosidade, né? Porque a nossa visão do escuro, basicamente, a gente está só ativando os bastonetes. Nós temos também as células tipo cone, aqui tem um diagrama representativo desse tipo de célula, tá? A gente tem aproximadamente 6 milhões em cada retina. E esses cones são subdivididos em três tipos: cone S, cone M e cone L. Tá? E essas células elas necessitam de maior luminosidade para serem estimuladas. As cores que a gente enxerga, né, que a gente interpreta vermelho, azul, amarelo, né, elas são nada mais do que percepções criadas pelo nosso cérebro. O nosso cérebro recebe o estímulo dessas células, dessas três células cone, e interpreta como sendo uma cor. Tá? Então, uma coisa bastante subjetiva, né? É o nosso cérebro que faz isso. A cor, ela não é uma propriedade física dos objetos, mas ela está associada ao espectro do estímulo visual da luz que bate nesse objeto e vem para a gente. Lembra que tudo que chega no objeto e sai é uma radiação eletromagnética que incide e ele emite outra radiação eletromagnética policromática, sei lá. Então, um monte de onda de campo elétrico. Os nossos olhos que interpretam os estímulos dessas células e falam, isso é verde, isso é amarelo, isso é olive drab, isso é preto, etc, etc. Então, para a maioria dos humanos, né, então, excetuando as pessoas que têm alguma anomalia aí, ou daltonismo, alguma outra coisa, eu não sou oftalmologista, então eu não vou entrar em muitos detalhes aí sem estudos mais aprofundados. As cores são detectadas pelos três tipos principais de cone, tá? Que é o que chama de tricromacia, tri de três, e cromacia de cor. Os cones do tipo S, eles são mais sensíveis aos tons azulados. Os cones M são mais sensíveis aos tons próximos do verde, e os cones L são mais sensíveis aos tons próximos do vermelho. Aqui embaixo eu estou mostrando um diagrama que mostra o comprimento de onda da luz incidente. No fundo eu coloquei a cor para a gente associar o comprimento de onda com a cor, tá? E aqui eu estou mostrando a sensibilidade relativa, de 0 a 100%. Então nota que o cone S, esse cara aqui, nota que ele é mais sensível a essa região aqui entre o azul e o roxinho, tá? E ele fica bem menos sensível mais para o verde. Aqui eu estou com a curva do cone do tipo M. Então nota que o pico de sensibilidade aqui é em torno do verde, tá? E aí ele cai para os outros lados. E o cone do tipo L, o pico dele, apesar do que erroneamente as pessoas acham que esse é o cone do vermelho, nota que o pico dele está bem longe do vermelho, né? É um verde amarelado aqui, um amarelinho talvez, tá? Ele é mais sensível a esse trecho aqui. O bastonete, ele é mais sensível aos tons próximos do azul ciano, tá? Coloquei aqui em tracejado o bastonete. Então nota, isso aqui é uma coisa interessante, né? Quando a gente está com visão, sei lá, sai na rua à noite, né? Tá bem escuro, sem iluminação, e você está olhando as coisas, talvez só com a luz da lua, né?
você percebe que você vê as coisas mais ou menos um pouco azuladas. Não sei se vocês já perceberam isso. A gente não consegue distinguir muitas cores e a gente vê tudo mais ou menos meio azulado. Por quê? Porque os bastonetes, que são as células que são sensíveis a baixa luminosidade, eles são mais sensíveis aos tons mais azuis. Tá? É por isso que a gente enxerga mais ou menos azul assim, no escuro. E a gente não enxerga as cores. Por quê? Porque a intensidade luminosa é muito baixa. E esses cores aqui, S e ML, não conseguem ser excitados com a quantidade de luz que chega. É insuficiente. Então, isso é um engano bastante comum, tá? A gente ouve toda hora isso, mas está errado. Ao contrário do que costuma dizer, as células elas não são especializadas em vermelho, verde e azul. Elas não são RGB, tá? Todos os tipos de cone, né? Olha, cada uma dessas cores coloridas aí, elas têm sensibilidade a um espectro relativamente largo, né? Por exemplo, olha que o azul aqui, ele é sensível a todos os tons azuis aqui e ele entra um pouquinho no verde, vai para o ultravioleta, quase no ultravioleta aqui depois. O verde, o M, perdão, ele tem o pico aqui no verde, mas ele ainda é bastante sensível ao azul, ao ciano, até um roxinho, tá? Então, você acender uma luz roxa ali, os cores do tipo M ainda assim vão ser ativados. E ele passa aqui, chega até um pouquinho no vermelho. E o mais discrepante de todos, dá uma olhada no L, que as pessoas costumam dizer que é do vermelho. Nota que o pico dele não está no vermelho e a sensibilidade dele no vermelho, na verdade, é relativamente bem baixa. Nota que o cone do tipo L ele é muito mais sensível ao azul do que o vermelho. Olha que interessante. Tá? Então, é errado dizer que as nossas células enxergam RGB. Tá? É mentira. Todas as células elas reagem ao espectro bastante largo, relativamente largo, tá? Só que eles têm um pico de sensibilidade um pouco mais, talvez, no azul, um pouco mais no verde. E o vermelho, na verdade, nem é vermelho, né? O pico está num verde amarelado aqui. Toma cuidado isso. Então, não é verdade que enxergamos com células RGB. Tanto é que as células são chamadas de S, M e L, e não é RGB. Então, toma bastante cuidado com isso. Bom, então vamos ver como que a luz interage com essas células e qual a informação que nossos olhos enviam para o nosso cérebro. Tá? Então vamos fazer o seguinte experimento. Vamos pegar um observador aqui e eu vou colocar uma fonte monocromática na direção dos olhos desse observador. Tá? Vamos imaginar que o meu espectro da luz incidente é desse tipo aqui. Então nota que ele tem um espectro aqui nos 600 e pouquinho, então deve ser um tom vermelho, talvez vermelho laranjinha. Vamos ver o que acontece quando essa luz incide em cada uma dessas células. Vamos ver qual que é o estímulo que chega no nosso cérebro. Como que funciona isso? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aquelas curvas de sensibilidade que a gente viu nas curvas nos slides anteriores. Então, a curva do L, do M e do S. E a gente vai fazer o seguinte. A gente vai procurar a frequência aqui da nossa luz monocromática. Eu marquei aqui nessa linha tracejada preto. Bom, e a gente vai fazer o seguinte. O que esses gráficos do ML e do S estão nos dizendo? Vamos começar com o do L aqui. Então, está dizendo o seguinte. Nessa frequência aqui dessa luminosidade, a sensibilidade é esse valor aqui. Ó. Essa altura aqui, que eu estou chamando de L, é o valor da sensibilização das células. A quantidade a excitação total das células é esse valor L aqui. O que vai acontecer é que essa informação do L vai ser enviada para o cérebro. Aí a gente vai fazer a mesma coisa com o M aqui. Tá? A gente vai de novo nessa frequência e a gente vai ver que a excitação das células M é esse tamanho um pouquinho menor aqui. Tá? É isso que eu chamei de M maiúsculo. Então vai ser só essa alturinha aqui. E da curva da célula S é quase zero, né? Porque já está no rabinho aqui, então não chega a quase nada. Tá? Então o que acontece é que o cérebro vai receber essa informação aqui, ó, uma quantidade razoável das células L,
As células L vão dizer assim, ó, cérebro, eu tive essa ativação total aqui do que está chegando aqui para mim. As células do tipo M vai falar para o cérebro, ó, está chegando um pouquinho menos aqui que eu estou percebendo. E a célula S não vai chegar quase nada, eles nem perceberam que tinha nada. Então o cérebro vai pegar esses 3 números aqui, essas 3 quantidades, e vai interpretar uma cor. Isso aí vai ser um vermelho alaranjado. Vamos imaginar agora que eu tenho uma outra luz aqui, também monocromática, e agora ela está com um pico aqui, sei lá, nos 480 nanômetros, né? Vai ser um azul esverdeado ali, alguma coisa. O procedimento é a mesma coisa. A gente vai procurar aqui no diagrama onde está o 480, marquei na linha tracejada, e a gente vai ver qual que é a sensibilização de cada uma dessas curvas aqui. Agora o vermelho vai ser só esse pedacinho aqui embaixo, tá? Então agora vai estar bem menos sensibilizado, né? O verde agora vai ter uma sensibilização intermediária aqui, a célula M, perdão. Então vai ser essa altura. E a célula S vai ser maior agora. Tem uma sensibilização maior. Então essas 3 grupos de células vão enviar essa informação para o cérebro. O cérebro vai falar, ó, tem bastante do S, tem um valor intermediário do M e tem só um pouquinho do L. Aí ele interpreta como sendo isso aqui sendo um azul esverdeado. Tá? Se tiver um outro exemplo aqui, aqui nos 520, alguma coisa assim, vai ser um verdinho amarelado. Então o que a gente faz? De novo, localiza a posição, tá, dessa frequência aqui e extrai as sensibilidades de cada um deles. Ó. O L vai ser essa quantidade. O verde tem bastante, né, porque está próximo do pico. Ó. Vai ser tudo isso aqui o verde. E o azul vai ser só um pedacinho aqui. De novo, esses 3 valores chegam para o cérebro e o cérebro interpreta isso como um verde amarelado. Bom, mas tudo isso foi para luz monocromática, né? E se tiver uma luz, por exemplo, bicromática? Então, é uma luz que tem 2 picos, né? Como que funciona se a luz não for monocromática? A gente vai fazer o mesmo procedimento para cada uma das componentes e vai somar o resultado. Por exemplo, aqui eu tenho uma componente aqui em torno de 620, alguma coisa, e eu tenho uma componente aqui em torno de 500. Então, vamos começar com essa aqui da esquerda, da direita. Então, a gente vai marcar a posição dela aqui, vai extrair as 3 sensibilidades e vai dar esses 3 valores aqui, usando o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Vou repetir agora para essa outra frequência, ela está aqui, ó, e vou extrair essas 3 sensibilidades aqui. Vai dar esses 3 números aqui, ó. O vermelho, o L é pequenininho, o azul está intermediário e o verde é o maior deles. Tá aqui. E aí eu somo eles. Então, o L total vai ser essa altura mais essa. O verde total vai ser essa altura mais essa. E o azul total vai ser essa altura total. Tá? Essa informação chega para o cérebro e ele vai falar, ó, isso aí vai ser um verde amarelado, sei lá. Não vai ser nem esse número, nem essa cor e nem essa, né? Vai ser uma mistura das duas, porque você tem 2 componentes, tá? O que acontece se o meu espectro, um dos picos é maior que o outro? Então, nesse exemplo aqui, eu tenho uma intensidade maior chegando de vermelho do que desse verde azulado aqui. O que acontece com o nosso cérebro? Como que ele faz? Ele faz exatamente a mesma coisa, só que aí a gente vai ter um passinho a mais para levar em conta essa intensidade menor. Então, como que funciona? A gente vai, de novo, fazer componente por componente. Tá? Então, primeiro aqui por vermelho. Então, para essa componente vermelha aqui, então tem bastante do L, que vai estar aqui, ó. Tem um valor intermediário aqui para o M, e o S aqui vai ser só quase nada. Vai fazer a mesma coisa para essa outra componente, tá? Então vai ter essa quantidade do L, essa quantidade aqui do S e essa quantidade maior aqui do M, tá? Só que antes de somar, a gente vai ver a proporção. Nota que essa componente aqui é mais ou menos aqui 50% do outro. Então o que a gente faz? Essa altura toda aqui, a gente divide pela metade, tá? E aí a gente soma esse pedaço com essa metade
esse pedaço aqui com essa metade, e esse pedaço aqui com essa metade, eu chego isso aqui. Aí eu mando isso para o cérebro, e o cérebro vai interpretar que agora essa cor aqui vai estar um pouco mais puxada para o vermelho, porque o vermelho está mais intenso que esse azul. É assim que funciona. Então deixa eu voltar no slide anterior. Aqui é quando eu estava com as duas intensidades iguais. Ó, tenta memorizar a altura dessas três coisas aqui. Se eu olhar o próximo, nota que caiu um pouco esses caras. Por quê? Porque eu tenho menos do azul. Isso vai dar uma diferença no tom. Se eu tiver mais componentes, é mais do mesmo. Eu vou fazer cada componente em separado. Cada componente eu vou ver aqui a proporção. Então isso aqui é proporção, sei lá, 100%. Então isso aqui eu não mexo. Aqui é 50%. Então essa altura aqui eu divido pela metade. E aqui é só 1/3 do máximo. Eu pego só 1/3 deles. E aí eu somo e chego nos resultados, tá? Esse é o procedimento que faz os nossos olhos, tá? É essa soma ponderada aqui com essas intensidades. Matematicamente, o procedimento que faz essa operação que eu acabei de escrever para vocês é dada por essas três integrais aqui. Lembra? Eu falei que ia aparecer algumas equações, tá? O importante não é a equação, é entender o que ela está dizendo. Então, quando você olhar isso aqui, tudo que você tem que lembrar eu estou fazendo essa ponderação aqui. Eu somo cada componente, e cada componente eu vejo a proporção antes de fazer a soma. Isso aqui é uma soma ponderada, é isso aqui que a minha integral está fazendo. Então, nessa expressão aqui, a gente tem o espectro de potência, que é o S, que é o que aparecia, deixa eu voltar aqui, é esse cara aqui. E ele é ponderado pelas suas curvas de sensibilidade LMS, que é o que a gente fez aqui, quando a gente compara e procura essas alturas aqui. Tá? Então, matematicamente, é isso aqui que a gente está fazendo. Esse LMS é o que a gente chama de funções de correspondência de cores, CMF. Tá? Isso vai aparecer em alguns momentos aí mais para frente, quem tiver mais interesse nessa área de fotometria. Tá? Então, o que acontece é que o cérebro vai receber esses três valores, né, aquelas três barrinhas que a gente calculou nos exemplos anteriores, e vai decidir qual que é a cor que ela representa. Tá? Então, isso é uma interpretação do nosso cérebro. Isso é o que a gente chama de triestímulo. A gente tem 3 estímulos que vão fazer o nosso cérebro interpretar uma cor diferente. Então, um exemplo aqui só mostrando, né? Agora nota que meu espectro, minha fonte de luz, ela não é só uns picos e um monte de zero. Imagina que meu espectro é assim, né? Por exemplo, sei lá, da luz do sol, alguma coisa assim, né? Então, como que funciona? A gente vai calcular aquela integral. Basicamente, então, eu vou pegar essa curva, multiplicar cada uma delas por aquelas curvas de sensibilidade, ó, aqui está do S, para achar o valor do S. Aqui a sensibilidade do M para achar aquele valor do M, e aqui a sensibilidade do cone L para achar o valor do L. O que eu faço? Eu multiplico essas duas curvas, aqui, e depois eu calculo essa área. Essa área aqui é o valor do S que a gente quer. Essa área aqui é o valor do M, e essa área aqui é o valor do L. É isso que essa integral está fazendo. Ó. Você pega o S, multiplica pelo L, e esse símbolo esquisito aqui significa calcular a área embaixo do gráfico. Então, é isso que eu fiz. Pega isso, multiplica por isso, vai dar essa curva aqui de baixo, de Q aqui, e eu calculo essa área. Essa curva vezes essa vai dar essa curva aqui, e eu calculo essa área que está em cinza. Essa curva vezes essa vai dar essa aqui, eu calculo essa área e vai dar o valor do S, o valor do S, o valor do M e do valor do L. Esse é o meu triestímulo, e aí o meu cérebro vai identificar isso aqui como uma cor. Agora, como nossos olhos possuem apenas 3 tipos de células para distinguir as cores, né? O cone S, o cone M e o cone L, né? Isso causa uma limitação da nossa visão. Qual que é a limitação? A limitação é o seguinte: por conta
dessas três únicas células, é possível encontrar duas fontes luminosas diferentes. Por exemplo, imaginar que essa aqui é uma fonte luminosa 1 e essa aqui é uma fonte luminosa 2. Se eu pegar essa fonte luminosa e jogar nos nossos olhos, a gente vai ver uma certa cor. É possível encontrar uma outra fonte luminosa, tá, com um espectro diferente, que para os nossos olhos aparentam ser exatamente a mesma cor. A gente é incapaz de identificar que essas duas fontes luminosas são diferentes. Tá? Essa é uma limitação da visão humana, que é o que a gente chama de metamerismo. Então, apesar dos espectros dessas luzes serem diferentes, nesse exemplo que eu coloquei, os olhos humanos não conseguem distinguir as cores resultantes. Tá? Para a gente é exatamente a mesma cor. Tá? Essa limitação é explorada bastante, tá? Em equipamentos de televisão, lâmpada LED, essa sua lâmpada que você compra que você acha que é branca, essa lâmpada LED RGB, na verdade ela não é branca, tá? Ela tem três luzes, vermelho, azul e verde, que enganam o seu cérebro e você acha que você está enxergando branco, mas na verdade ela é luz vermelha, verde e azul. Não é à toa que a gente usa sistema RGB para criar cores e monitores, né? Então, no nosso monitor a gente consegue enganar o seu olho e você acha que você está enxergando um laranja, um roxo, mas na verdade só tem luz vermelha, azul e verde. Tá? A gente está explorando o metamerismo para gerar cores artificiais, aí, enganar o nosso cérebro, na verdade, para achar que está chegando uma cor que o seu monitor não está emitindo. Para demonstrar isso, tem uns slides aqui que eu não vou apresentar aqui na aula, tá? As pessoas que tiverem interesse, elas podem ler, tem um pouco de conta aqui, então eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Eu só quero mostrar esse resultado aqui. Aqui eu estou mostrando dois espectros, tá? Um que eu representei em linha azul, um que eu representei em linha vermelha. Claramente esses dois espectros são diferentes, tá? Porém, esses dois espectros produzem a mesma trinca de valores LMS. Então, para o nosso cérebro, essas duas fontes luminosas vão ter exatamente a mesma cor. Tá? Isso é metamerismo. De novo, os detalhes dessas contas aqui estão naqueles slides anteriores que eu pulei. Então, depois vocês podem olhar os que tiverem interesse, tá? Para ver mais detalhes. Mas o importante é entender que existe esse problema do metamerismo. Aqui, algumas comentários, né? Então a gente sabe que os humanos a gente tem três tipos de células, né? SML, para a gente identificar cores. Os cães, olha só, os cães só tem dois tipos de cone, tá? O S e o M. Então eles não conseguem, eles não têm o cone do tipo L. Então eles não enxergam mais tons mais avermelhados. Mas em compensação, eles têm muito mais bastonetes. Então eles têm uma sensibilidade muito grande a baixa luminosidade, tá? Então por isso que eles enxergam bem à noite, muito melhor que a gente. As abelhas e borboletas, elas têm 4 células, olha só, elas têm uma a mais que a gente. Então a adicional delas é sensível a ultravioleta, então eles conseguem enxergar um espectro maior que os olhos humanos. Eles conseguem enxergar também para o lado do ultravioleta. Alguns lagartos, né, eles têm uma visão muito mais sensível ao escuro que o humano, eles têm muito mais bastonete. E o campeão aí do reino animal é o camarão louva-a-Deus. É esse camarada aqui, ó. Ele tem nada mais nada menos que 15 tipos de células diferentes para identificar cores. A gente não sabe porque eles têm tantas células diferentes, mas eles têm. Então a visão deles deve ser muito, muito, muito boa mesmo. Então, se você errar o seu olive drab, esse carinha aqui vai saber exatamente se você pintou da cor certa ou não, tá? Então, se você for numa competição de plastimodelismo, se você tiver um juiz que é um camarão louva-a-Deus, toma cuidado. Vamos agora falar sobre o diagrama de cromaticidade. Como eu disse anteriormente, esse diagrama é muito importante quando a gente trabalha com cores, quando trabalha com iluminação, tá? Determinar a qualidade da iluminação ou interação, como a gente compõe cores com luz, tá? Isso aqui aparece bastante em fotografia,
Então vamos ver como que funciona esse diagrama de cromaticidade. Tá? Então, em 1931, a Comissão Internacional de Iluminação, ela publicou, né, ela criou esses espaços de cores. A gente vai falar sobre eles. Basicamente, eles representam uma relação entre a luz visível e o que os humanos veem. Tá? Então, para construir esses diagramas, tem um processo de análise experimental com voluntários. Então, esses espaços foram criados a partir de uma série de experimentos com pessoas. A ideia era fazer o seguinte: as pessoas tinham três fontes luminosas, um R, um G e o B, tá? Vermelho, verde e azul, e elas tinham que ajustar a intensidade de cada uma dessas fontes luminosas para bater com a cor de uma amostra. Tá? Então você podia aqui, colocar aqui uma amostra laranja, por exemplo, e as pessoas tinham que girar o botãozinho da luz RGB, misturar essas três cores até a cor bater. Tá? Então a gente associava a cor laranja com o valor do R, do G e do B. Eles fizeram isso para várias cores, né, para vários voluntários, e compilaram isso numa tabela, né, de cores RGB, que já está bem próximo do que a gente costuma usar aqui atualmente. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Mas o RGB tem algumas limitações, e ao invés de usar o RGB, um espaço de cores alternativo é o que a gente chama de X, Y e Z. Tá? É sempre possível transformar o RGB por XYZ e vice-versa. Tá? Não vou entrar em detalhes como pode fazer isso. Mas basicamente o que a gente fez foi escrever o XYZ, porque o XYZ independe da luminosidade total, tá? Facilita um pouco a matemática. Tá? E é o que a gente usa hoje em dia para fazer o diagrama de cromaticidade. Para mais detalhes aqui, é bastante interessante esse vídeo. Quem tiver interessado, dá uma olhada nele. Tá? Eu aviso que vai ter um pouco de matemática. Tá? Então você vai ter que saber um pouquinho de álgebra linear para entender como que a gente constrói esses espaços. Tá? Mas aqueles que tiverem interesse, pode olhar aí para aprender uns detalhes a mais a respeito desses espaços de cores. Qual que é a diferença entre o RGB? Né? Nota que são três números que definem a cor. E será que tem alguma relação com o nosso LMS, que a gente acabou de ver atrás, né? Que estava relacionado aos tipos de cone que nós temos? E existe, tá? Existe uma relação entre eles. Aqui eu coloquei os gráficos de sensibilidade do LMS. Então, isso aqui vem das características das células dos nossos olhos, tá? São aquelas curvas que a gente usou agora há pouco para calcular aqueles três valores LMS usando essa integral. Ao invés de usar essas três curvas aqui, a gente pode definir outras, por exemplo, do RGB, são dadas por essas três curvas. Tá? Então tem a curva do B, do G e do R, procedendo da mesma forma que a gente fez anteriormente, porém trocando essas curvas por essas, a gente vai chegar nas trincas R, G e B. Tá? Então, a conta é exatamente a mesma, o procedimento é exatamente o mesmo. A única coisa que muda é que ao invés de usar essas curvas aqui, a gente vai usar essas três. Isso aqui você faz para definir o RGB de uma certa cor, de uma certa intensidade luminosa de entrada. Depois disso, aqui também tem a curva de sensibilidade do sistema do espaço de cor X, Y e Z. Nota que as curvas são diferentes. E como que a gente define essas três cores, né, essas três curvas? O que a gente faz é o seguinte: o Z é muito parecido com o S. Tá? Nota que essa curva aqui é muito parecida com a S da LMS. Para escolher o Y, que é esse aqui do meio, a gente vai olhar o que a gente chama de sensibilidade fotópica dos olhos. Eu não entrei em detalhes aqui, mas basicamente quais são as cores que são mais sensíveis nos nossos olhos. A gente sabe que está em torno do verde. Tá? Então, aqui na região próxima do verde, essa curva aqui é maior. Então, está relacionado com a sensibilidade fotópica, é a sensibilidade dos nossos olhos com intensidade alta de luz. Eu não vou entrar em mais detalhes aqui. Tá? E o X vai ser uma combinação desses três aqui. É assim que a gente define essas CMFs
desses outros sistemas. Se você quiser usar o LMS, você usa essas curvas. Se você quiser o RGB, você usa essas 3 curvas. E se você quiser o XYZ, você usa essas 3 curvas aqui. E a conta é basicamente o mesmo, só muda esse negócio. Então, fazendo aquele experimento com as pessoas, né? E transformando do RGB para o XYZ, então vamos voltar no experimento aqui. O experimento era, você pega uma cor, um laranja, por exemplo, e coloca 3 lâmpadas apontando no papel e fala para ele ajustar a intensidade do RGB até a cor resultante coincidir com esse laranja. Tá? Aí você vai encontrar a trinca RGB dessa cor laranja. Tá? E existe um procedimento que transforma do RGB para o XYZ, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Tá? Olha naquele vídeo lá que eles mostram como fazer. A gente determina quanto que vale o XYZ daquela cor. E aí a gente faz o seguinte, com esses 3 números, a gente vai calcular o que a gente chama de coordenadas do espaço XY, que é basicamente, pega o X e divide pela soma desses 3, e o Y pega o Y e divide pela soma desses 3. Você vai achar uma coordenada XY e você vai marcar aqui no seu diagrama, sei lá, a coordenada x e y e vai dar esse ponto. E aí você pinta nele esse cara da cor do experimento que você fez. Então, por exemplo, aquele meu laranja provavelmente vai ser alguma coisa aqui, ó. O x vai dar em 0,50 e pouco e o y vai dar 0,40 e pouco. Então, nesse ponto aqui, eu pinto de laranjinha. Aí eu pego uma outra amostra, sei lá, um azul ciano, calculo essas coisas todas, e aí vai dar no 0,1 e 0,35. Então você chega aqui e pinta da cor daquele ciano. Você repete isso para todas as cores e você vai montar o que a gente chama de diagrama de cromaticidade CEXY. 1931, porque é quando foi feito aquele padrão. XY, porque eu estou usando as coordenadas XY aqui, tá? Xzinho, Yzinho. E CE, porque é o nome da instituição. Então, o X vai ser uma mistura do LMS, como eu falei, né? O Y é a função da luminosidade fotóptica, então é a nossa sensibilidade aos tons das cores, e o Z é quase igual ao S que eu já tinha comentado. Um exemplo aqui, tá? Então é o mesmo exemplo que eu fiz anteriormente, que eu tinha achado o LMS. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho essa fonte luminosa e eu quero achar o valor XYZ dessa fonte luminosa. Então, como que é o procedimento? Eu vou pegar esse espectro, eu vou colocar aqui, vou multiplicar pela curva do Z barra, de sensibilidade do Z. Quando eu fizer esse produto aqui, vai dar essa curva azul. E aí eu calculo essa área. Nota que é exatamente o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Se calcular essa área, vai dar 58,18. Pego esse espectro, agora eu multiplico pela curva de sensibilidade do Y. Tá? Então, essa curva vezes essa, vai dar essa azul aqui de baixo. Calculo essa área, vai dar 54. E faço a mesma coisa aqui com X. Essa área aqui marcada vai dar 49,07. Então, eu achei a minha trinca XYZ. Tá? Com esses 3 números aqui, eu consigo achar as coordenadas. Como é que era? O X é esse 49 dividido pela soma desses 3, vai dar 0,3. E o Yzinho vai ser esse Y maiúsculo dividido pelos 3 aqui, pela soma dos 3, dá 0,33. E aí eu vejo onde está esse diagrama aqui, ó. Então, olha só, o que está me dizendo esse diagrama? Se eu tiver uma fonte luminosa com esse espectro, eu enxergo um branco levemente azul. É isso que esse diagrama me diz. Olha que interessante. Então, a partir do espectro, que é uma grandeza puramente matemática, que eu meço as intensidades, eu consigo identificar qual que é a cor que eu enxergo. Tá? É quase um branco, mas é um puxadinho um pouco aí pro azul. Muito interessante, né? Então,
vamos dar uma olhada o que esse meu diagrama de cromaticidade está dizendo, né? Então, todas as cores visíveis ao olho humano, todas as cromaticidades, perdão, estão contidas nessa área que tem esse formato esquisito, que parece um polegar. Então, todas as cores reproduzíveis com luz estão aí. Tá? Então, temos regiões aqui com vermelho, com azul, verde, aí aqui tem um laranja, ciano, magenta, o branco está aqui no meio. Então, o que isso aqui está me dizendo? As cores menos saturadas, elas se dirigem para esse ponto aqui. Tá? Então, quanto mais próximo desse centro, menos saturada fica a cor. Dá para ver, né, que vai ficando mais esbranquiçado. Aqui nesse ponto aqui é o branco, tá? O que a gente enxerga como branco. E quanto mais próximo desse ponto, menos saturada é a minha cor. As cores que estão aqui nesse contorno curvo aqui, ó, em volta, tá? São as cores de luz puras e monocromática. Então, se eu tiver uma luz monocromática com uma frequência 580, esses números em azul que aparecem em volta, isso aqui é o comprimento de onda, 380 nanômetros, piriri, e vai subindo até 700, que é o vermelho. Tá? Então, ao longo dessa curva aqui, estão as cores monocromáticas. Tá? Então, nota que as cores monocromáticas são as mais saturadas que a gente consegue. Tá? Não tem como ter um vermelho aqui mais saturado, porque isso aqui é o limite. Aqui embaixo, tem uma linha interessante, né? Essa linha aqui, que é o que a gente chama de linha de púrpuras. Tá? Não existe uma luz monocromática que tenha essa cor. Tá? Não é possível fazer uma luz monocromática que tenha essa cor aqui. A gente só vai conseguir compor as cores que estão nessa linha fazendo uma composição desse tom de roxo com esse tom de vermelho. É interessante, porque esse diagrama aqui relaciona o comprimento de onda da luz, certo? Com o que a gente percebe como sendo laranja, verde, amarelo. Tá? E também, dependendo de onde está dentro desse diagrama, eu sei qual que é, se ele está mais saturado, menos saturado, qual que é a cor que ele vai dar. E é interessante porque quando eu tenho um espectro, né, eu consigo calcular onde esse espectro vai cair nesse diagrama, e aí eu sei que cor que eu vou enxergar essa fonte luminosa. Tá? Então a gente faz uma conta e a resposta é basicamente qual é a cor que eu enxergo. Tá? É bastante interessante isso. Bom, então vamos fazer o seguinte teste. A gente sabe então que se nós tivermos o espectro de uma fonte luminosa, a gente consegue determinar onde ela vai cair dentro do diagrama de cromaticidade, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o espectro do corpo negro. Tá? Então esse aqui é o S, né? Que aparecia naquelas equações, né? S de lambda. Então vamos ver onde que cai o espectro do corpo negro dentro daquele diagrama, porque a gente vai saber qual que é a cor que os nossos olhos enxergam aquele corpo negro. Tá? Então a gente vai fazer exatamente esse procedimento. A gente vai pegar aquelas três integrais que a gente precisa calcular. Aqui está a curva de sensibilidade do x, do y e do z, que eu já mostrei anteriormente. E no lugar do S, eu vou colocar o espectro do corpo negro. Na aula passada, eu mostrei, a gente tem a expressão dessa curva aqui, né? Que basicamente são essas curvas aqui. Tá? Então, dependendo da temperatura, essa curva é um pouco diferente. Tá? Então, para cada temperatura, eu vou ter uma dessas curvas, eu jogo aqui, faço essa conta e vai dar o valor do x, do y e do z. Como depende da temperatura, eu coloquei um subscrito aqui, T, que depende da temperatura dele. Tá? Então, encontrado x, y, z, eu consigo achar as coordenadas x e y. Tá? Então, para cada temperatura, eu vou fazer essa conta e vou ver onde ele cai dentro do diagrama. Tá? Para 1000 Kelvin, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000, vou calculando essas coisas e vou marcando no diagrama onde caem esses pontinhos. Quando a gente fizer isso para todas essas temperaturas, a gente chega no que a gente costuma chamar de curva de Planck. Tá? É essa curva que está indicada aqui sobre o diagrama. Tá? O
que significa ela? Significa que se eu tiver um corpo negro e eu olhar para esse corpo negro em várias temperaturas, ele vai estar ao longo dessa curva aqui, dependendo da sua temperatura. Por exemplo, se estiver em 2000 Kelvin, então ele vai aparecer laranja para a gente. Se ele estiver com 4000 Kelvin, ele vai estar um pouquinho mais amarelado e menos saturado. Se ele estiver em 10.000 Kelvin, ele já começa a ficar um pouco mais azul, tá? E aqui, até infinito, ele não passa desse ponto, vai ficar meio laranja. Então, isso aqui é o que a gente chama de curva de Planck. O nosso Sol, a gente viu que ele é muito parecido com um corpo negro a 5.800 Kelvin, certo? Então, o nosso Sol, ele está por aqui, ó. Tá? Então, nota que o nosso Sol, ele tem um tom quase branco para a gente. Tanto é que você olha lá fora, a gente chama a luz do Sol de luz branca, certo? Na verdade, não é. É quase branca, ela é um pouquinho puxadinha para o amarelo. Mas está aqui, ó. Se o nosso Sol tivesse a 10.000 Kelvin, ele ia aparecer um pouco mais para o violeta. Se o Sol fosse mais frio, fosse 3.000 Kelvin, ia estar bem mais laranja. Tá? Então, essa é a cor do corpo negro, como a gente enxergaria ele. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso é utilizado para determinar a temperatura da lâmpada. Certo? Então, quando você vai comprar a lâmpada lá na Leroy Merlin, eles vão falar, você quer uma lâmpada de 6.000 Kelvin, 3.000 Kelvin, 2.000, o que é aquilo? Temperatura da cor está relacionada a isso, tá? Não quer dizer que essa lâmpada está a 2.000 Kelvin, tá? Porque se ela tivesse a 2.000 Kelvin, ela ia derreter. Ela não está a essa temperatura. É que a cor dela aparenta ser de um corpo negro a 2.000 Kelvin. Então, é assim que a gente determina, olha só que interessante, a temperatura da cor. Ele está chegando já em iluminação, certo? Está começando a conversar sobre temperatura de lâmpada. Então, nota aqui, 6.000 Kelvin, essa aqui talvez seja a que fica mais parecido com luz do dia. 2.700, é mais amarelada, exatamente o que aconteceu ali, ó. 2.700 está por aqui, ó. É uma luz um pouco mais amarelada. Quanto mais para o 6.000 é mais branca e mais ainda vai ficando mais para o azul. Tá? Nota aqui, ó, 8.000 Kelvin, olha como é azulada essa lâmpada. Bom, então como que a gente determina na prática a temperatura? Como que o fabricante fala que essa lâmpada aqui é 3.500 Kelvin? Como que a gente faz isso? A gente faz da seguinte maneira. Primeira coisa que a gente faz, a gente leva essa lâmpada no laboratório, tá? E usa um equipamento chamado espectroradiômetro. Tá? O que o espectroradiômetro faz? Ele levanta a curva do espectro de potência da minha lâmpada. Ele mede aquela função S de lambda. Deixa eu voltar alguns slides. Ela mede para a gente isso aqui, ó. O espectro de potência da minha lâmpada. Se eu tiver o espectro de potência da minha lâmpada, eu consigo fazer essas contas, certo? Eu consigo achar o LMS ou, no nosso padrão que a gente costuma usar, o XYZ, se eu tiver o S da minha lâmpada, eu consigo fazer essa conta, achar o XYZ e achar onde está no diagrama de cromaticidade a cor daquela lâmpada, tá? Então, vamos voltar no nosso equipamento aqui. Tá? Então, ele mede outras coisas, tá? Depois a gente volta e olha esses outros parâmetros que esse equipamentozinho aqui mede pra gente. Interessa pra gente aqui, a gente consegue medir o S, tá? Uma vez tendo essa função S, a gente consegue calcular o X da lâmpada, o Y da lâmpada e o Z da lâmpada, usando aquela conta que a gente já fez. Acha as coordenadas onde vão cair a cor da lâmpada, certo? Então vamos imaginar aqui que eu fiz vou por uma outra cor. Eu fiz essa conta e aí ele bateu aqui, por exemplo, ó. Certo? Bateu aqui. Aí o que eu faço? Eu vejo o ponto nessa curva mais próxima dessa cara aqui, seguindo essa curvatura,
Então eu sei, ó, essa lâmpada aqui vai ser um 3250 Kelvin. É assim que a gente determina qual que é a temperatura da lâmpada. É assim que é feito. Se você olhar no espectroradiômetro aqui, na verdade, ele já te dá também, ó, as coordenadas XY. Ele calcula para você. Ele vai levantar o S, vai calcular aquela integral e já te dá a coordenada XY que você tem que pôr nesse diagrama. Tá? Então, o equipamento faz mais coisas para facilitar a sua vida. Tá? Entre outras coisinhas mais que ele faz, que a gente vai conversar mais adiante. Entre elas, aqui, ó, o ICR da lâmpada. Tá? Mas depois a gente volta e fala sobre isso. Aqui, ó, o CIEXYZ ele calcula para você aqui, tá? Ele dá também termos de RGB, ele faz outras coisas, tá? Que não interessa aqui para a gente agora. Bom, o que mais a gente consegue fazer aqui com o nosso diagrama de cromaticidade? Bom, para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Grassmann. Grassmann foi um pesquisador que trabalhou na área de ótica, tá? Trabalhou na parte de composição de cores, fez análise de cores de luz, tá? Fonte luminosa, não pigmentos, tá? Não entramos em pigmento aqui ainda. Então, ele fez muitos experimentos e ele chegou como conclusão dos seus estudos em duas que agora nós chamamos de leis. Tá? Chegou em duas conclusões que a gente chama de leis agora. A primeira e segunda lei de Grassmann. O que diz essas duas leis? Duas luzes, né? Duas fontes luminosas, elas se parecem diferentes. Se você olhar para elas se parecem diferentes se elas tiverem matizes, luminosidades ou saturações distintas, tá? Essa lei ela estabelece que é necessário 3 parâmetros para definir uma cor. A gente já está acostumado com isso, certo? Porque a gente sempre trabalha com sistema RGB, por exemplo, certo? Então, para especificar uma cor, a gente tem que definir o RGB dela, né? Ou pode ser o XYZ, que a gente acabou de trabalhar um pouquinho agora há pouco, tá? Ou HSV e HSL, que a gente costuma usar no computador, né? Que é a luminosidade, croma e saturação, certo? Ou a intensidade luminosa, ou o XYZ, ou etc. Não importa o sistema de cores, o espaço de cores que você trabalhar, sempre serão necessários 3 parâmetros para definir uma cor. Se essa trinca de números tiver cores diferentes, de qualquer forma, então as cores são diferentes. A segunda lei é a seguinte: quando a gente mistura duas luzes, né? Como que é a aparência da luz resultante? Tá? A aparência da luz resultante da mistura de duas fontes, ela muda conforme a proporção. Então, por exemplo, você põe uma luz vermelha e uma luz azul brilhando aqui em um pedaço de papel branco. Se eu colocar mais vermelho que o azul, essa cor resultante vai ficar mais puxada para o vermelho. Se eu colocar mais azul, essa cor resultante vai ficar mais puxada para o azul. É isso que a segunda lei está dizendo. Bom, a partir dessas duas leis, a gente consegue estabelecer 2 corolários. Corolário é uma propriedade, tá? É só um nome diferente para chamar de propriedade. A primeira propriedade é que toda cor, de novo, estou falando aqui de luz, tá? Toda cor possui uma cor complementar, tá? Que pode alterar a saturação e gerar o branco, tá? Toma cuidado que essa cor complementar não é ainda a cor complementar de pigmento, tá? A gente vai ver isso mais adiante, apesar de a gente usar a mesma nomenclatura. Então, ele está dizendo o seguinte: para cada cor que você escolher, pega uma cor qualquer no diagrama de cromaticidade. Existe uma outra cor ali dentro, tá? Que pode alterar a saturação dessa primeira de forma a gerar o branco. Então quer dizer que para cada cor naquele diagrama, existe pelo menos uma outra que, se você misturar na proporção correta, você resulta em branco. A segunda propriedade é que, se você misturar luzes que não são complementares, pega 2 cores lá que não são complementares, a
cor resultante, né, a matriz resultante, depende da proporção entre elas. Tá? Então, de novo, você pegar um vermelho e um azul aqui, a cor resultante da mistura depende de quanto vermelho e quanto azul você colocou. Com essas duas leis e duas propriedades, elas nos ajudam a interpretar e utilizar o diagrama de cromaticidade para muitas coisas. Então, por exemplo, aqui, em termos simples, o que as leis e os corolários estão dizendo é o seguinte: as cores nesse espaço aqui, eles formam o que a gente chama de espaço vetorial. Tá? Eu não vou entrar em detalhes o que é um espaço vetorial, tá? Isso eu deixo para quem já sabe um pouquinho mais aí de matemática, um pouco de álgebra linear. Eu recomendo dar uma olhada nesse link aqui de baixo. Tá? Não interessa para os demais o que é um espaço vetorial, só um detalhe técnico a mais. Mas basicamente ele diz o seguinte: se eu tiver duas cores, C1 e C2, aqui eu desenhei no diagrama C1 aqui e C2 aqui. Quando a gente misturar essas duas cores de luz, a cor resultante estará em algum lugar nesse segmento que conecta esses dois pontos. Onde vai estar esse C3? Depende. Se você tiver mais da cor C1, esse C3 vai ficar mais próximo, sei lá, em algum lugar aqui. Mais próximo. Se eu tiver mais C2, esse ponto vai deslocar mais para cá e vai ficar mais próximo do C2. Então, eu consigo ajustar onde fica o C3 ao longo desse segmento, ajustando a proporção de C1 e C2. O que mais eu consigo fazer? Com essa propriedade, eu consigo ver o que é o ponto complementar, né? Porque é o seguinte, nota que, vamos pegar, por exemplo, esse ponto CA aqui, e aí eu vou escolher um ponto CB, por exemplo, esse aqui, de tal sorte que o segmento que conecta essas duas cores passe pelo ponto do branco, que é esse WP, White Point. Tá? Então, nota que existe uma proporção específica entre CB e CA que resultam na cor branca. Tá? Como essa mistura nessa proporção certa tem a possibilidade de formar o branco, então CA e CB são cores complementares. Vou pegar um outro exemplo aqui. Se eu pegar, por exemplo, esse ponto aqui, vou chamar de CX. Determinar qual seria uma cor complementar desse, eu faço o seguinte: eu pego essa cor, conecto com o ponto do branco e continuo esse segmento. Vai para frente. Aí basta eu escolher qualquer cor entre o ponto branco e o fim aqui. Por exemplo, essa cor eu vou chamar de CY. Então, CX e CY são complementares. Por quê? Porque existe uma certa proporção entre esses dois que vão fazer aquele ponto intermediário cair aqui no meio. Tá? Então, esse laranja e esse azul são complementares. No último tópico dessa aula, vamos conversar sobre cores primárias da luz e talvez desmistificar um pouco esse assunto. Bom, algumas perguntas básicas aqui que a gente pode fazer, né? O que são cores primárias? Quantas são as cores primárias? E quais são as cores primárias da luz? Aqui a gente está trabalhando com cores primárias da luz, tá? Não estamos falando de pigmentos aqui, tá bom? Mais adiante a gente vai falar sobre cores primárias de pigmentos. Se a gente voltar à lei de Grassmann, né? A gente sabe que a mistura de duas cores quaisquer resulta numa terceira, que deve estar em algum lugar ao longo do segmento que conecta as cores C1 e C2. Tá, mas aqui eu estou falando então de duas cores formando uma terceira. O que acontece se a gente misturar três luzes diferentes? Aqui eu estou misturando duas. E se eu quiser misturar três diferentes? E quatro diferentes? E cinco? Né? Quais cores a gente cria? Como funciona se eu misturar três luzes diferentes? O procedimento é o seguinte, né? Então vamos imaginar que a gente está misturando três cores, C1, C2 e C3. Eu indiquei aqui três cores no meu diagrama. Tá? Eu quero saber qual que é a cor resultante e aí eu misturei ele nas proporções que eu estou chamando de alfa, beta e gama. Imagina que isso aqui são proporções, sei lá, 50%, 30% e 20%. Então, somando 100%. Tá? Qual que vai ser a cor resultante?
Como que a gente faz isso? Porque a lei de Grassmann só fala como que é a mistura quando a gente tem duas cores e quando a gente tem três. A gente faz da seguinte forma. A gente começa pegando as duas primeiras, tá? E aí você vai misturar essas duas primeiras. Então, você vai achar o que eu estou chamando aqui de uma cor intermediária, selinha, tá? E eu sei que essa selinha tem que estar no segmento que conecta essas duas cores. Por exemplo, aqui. Depois que você encontrou essa cor intermediária, você faz a mistura da cor intermediária com o C3. Então você ignora esses dois aqui agora e você tem só C3 misturado com o C' para formar a C4, que é a resultante. E você faz o mesmo procedimento. Tá? Então, essa aqui, cor C4, é a resultante da mistura dessas três cores nessa proporção aí. Uma observação aqui, tanto faz quais essas cores você escolhe para fazer a mistura primeiro. Você poderia começar com C1 e C3 e o resultado misturar com C2, ou C2 e C3 e o resultado misturar com C1. Tanto faz. O resultado vai ser sempre a mesma cor C4 aqui no meio. Bom, então nota que a combinação dessas cores C1, C2 e C3 vai conseguir gerar qualquer cor dentro desse triângulo que eu marquei aqui, tá? Porque ele sempre vai estar em algum ponto que conecta C1 e C2, depois misturado com C3. Então, dependendo das proporções que eu escolho, eu posso fazer a cor resultante cair em qualquer ponto dentro desse triângulo. Esse triângulo é o que a gente chama de gama de cores de C1, C2 e C3. Tá? É o triângulo que conecta esses três pontos. Uma coisa importante aqui, nenhuma cor fora desse triângulo pode ser gerada utilizando as cores C1, C2 e C3. Então, as misturas de C1, C2 e C3 só conseguem gerar cores que estão dentro desse triângulo. Tá? Isso é extremamente importante. Todas as cores fora do triângulo estão fora do alcance dessas três cores aí. Tá? Então, a gente pode definir o que é uma cor primária. Então, as cores primárias são um conjunto de cores que podem ser misturados para formar uma gama de cores, né? Não é possível compor uma cor primária utilizando cores derivadas. Então, por exemplo, C1, C2 e C3 são cores primárias para a região que está dentro desse triângulo. Por quê? Porque a composição dessas três cores consegue gerar qualquer cor derivada aqui dentro. Tá? Essa é a definição de cor primária. Tá? São as cores que estão nos cantos desse triângulo. São esse 2 e C3, são as cores primárias dessa gama. Então, quando você fala de cores primárias, você também tem que especificar qual é a gama que você está considerando. Tá? Não é um conceito universal o que é uma cor primária. Então, por exemplo, eu coloquei alguns triângulos aqui dentro. Então, para cada um desses triângulos, as suas cores primárias são essas três. Então, essas três que eu marquei aqui são as cores primárias desse triângulo A. Essas cores aqui são as cores primárias desse triângulo B. Essas cores aqui são cores primárias desse triângulo C e assim sucessivamente. Tá? Então, note que quaisquer três pontos não alinhados por quê? Porque eles precisam formar um triângulo. Tá? Então, quaisquer pontos que formem um triângulo podem ser usados para criar um triângulo. Logo, qualquer cor pode ser considerada como primária. Tá? Lembra, a cor primária depende de como você quer o seu triângulo. Tá? Se for esse triângulo aqui, ó, as suas cores primárias são esse laranja amarelinho e esse verde água aqui. Bom, então se eu posso escolher o que é a minha cor primária, a questão é qual seria um bom critério para convencionar quais são as cores primárias da luz? Né? Como que você escolhe? Nota que eu não falei de RGB, certo? Cor primária pode ser quaisquer três que você escolhe que formem um triângulo. Né? Então, se você parar para pensar, qual seria um bom critério para escolher três pontos aí? Se eu escolher esses três triângulos ali, esses aí, nota que essas escolhas não são muito legais para definir as cores primárias. Por quê? Porque esses triângulos são relativamente pequenos e você não consegue gerar muita cor. Por exemplo, se eu escolher esse triângulo aqui, nota que com essas três cores primárias aqui, eu não consigo gerar nenhum laranja, não consigo gerar nenhum azul, nenhum amarelo. Eu vou estar só
preso aqui em tons diferentes de verde. Tá? Se eu escolher esse triângulo aqui, ó, eu não consigo representar quase nenhum vermelho que está por aqui e nenhum amarelo aqui. Tá? Então essas cores aqui não são muito legais. Tá? Apesar de serem totalmente válidas, tá? Não são muito úteis, né? Porque eu não consigo reproduzir muita cor diferente. Tá? E é importante aqui notar que por conta desse formato esquisito do diagrama, não tem nenhum triângulo que você pode fazer aqui que vai reproduzir todas as cores que seus olhos enxergam. Então, não existe 3 cores primárias que vão reproduzir todas as cores que seus olhos conseguem enxergar. Por quê? Porque esse treco aqui é curvo e o triângulo tem que ter lados retos. Então, sempre vai ter uma bordinha que você não consegue reproduzir. Tá? Por exemplo, essa escolha que eu fiz aqui, ó, nesses 3 pontos, nunca vai conseguir reproduzir essas cores que estão fora do triângulo. Tá? Porque a gama é só o que está dentro dele. Então, bom, convencionou-se o que a gente ia escolher de cores primárias, tá? Tem a convenção CE-RGB, foi a primeira que foi definida, tá? E a ideia é a seguinte, então vamos escolher um triângulo que seja o maior possível, porque se eu tiver o maior triângulo possível, eu consigo reproduzir mais cores, certo? Então, quanto maior o triângulo dentro desse diagrama, princípio melhor para mim, tá? Esse foi o primeiro que foi desenvolvido, então nota que a gente pegou um violeta aqui, um azul já para o violeta, o vermelho e esse tom de verde aqui, tá? Esse é o que a gente chama de RGB-CE. Esses são os comprimentos de onda do RGB. Nota que eles escolheram cores monocromáticas. Lembra, as cores monocromáticas são aquelas que estão na borda aqui desse desenho de dedão, tá? A gente escolheu esse cara para fazer o padrão. Aqui estão as coordenadas desse padrão RGB. O problema, esse espaço aqui não é muito utilizado. Por quê? Porque não é fácil produzir fontes luminosas que tenham essa saturação de vermelho, azul e verde. Outra solução que foi desenvolvida em 96 pela HP e a Microsoft é o que a gente chama de sRGB. Isso aqui provavelmente você usa no seu monitor. Então foi projetado em 96. E o que acontece também, eles definem 3 pontos aqui, ó. Nota que não tem saturação tão grande, nota que o verde não chega até a borda, né, o azul e nem o vermelho. E eles definiram esse aqui como sendo o RGB standard aí. Ele é muito usado em monitores, câmeras digitais e scanners. Se você tiver algum programa de desenho aí, pode olhar lá que você pode escolher o padrão de cores sRGB. É disso que eles estão falando. Nota que esse espaço ele tem muita deficiência em azul e verde. Olha, toda essa região aqui, ó, ele não consegue reproduzir. Lembra, ele só reproduz as cores dentro do triângulo. Nem esse pedaço e nem esse pedaço. Mas principalmente no verde e no azul, ele é muito deficitário. É tão deficitário que para fotografia profissional, não sei se tem algum colega aí que é fotógrafo ou trabalha com cinema, você costuma evitar o sRGB, você vai usar outro espaço de cores que tenta melhorar um pouquinho esse triângulo. Aqui eu coloquei alguns exemplos de outros espaços de cores que foram criados, tá? Então, aqui eu tenho o sRGB que eu coloquei. Também temos muito utilizado que é o RGB da Adobe. Nota que o RGB da Adobe tem um triângulo maior, né? Nota que esse triângulo aqui, toda essa região aqui, ó, está fora do RGB, do sRGB, mas está dentro do RGB da Adobe. Tá? O objetivo é tentar conseguir triângulos cada vez maiores. O único problema é que para você conseguir usar esse padrão da Adobe aqui, você precisa de um monitor que consiga produzir esse verde. Tá? E não é todo monitor que consegue. Por isso que tem monitores mais baratos e monitores mais caros. Tá? Se você conseguir fazer esse verde mais para cima, você consegue reproduzir mais cores, tá? E vai ser mais caro o seu monitor. Tem o CMYK, tem outros padrões aqui, que eu não vou entrar muitos em detalhes aqui. Bom, e se eu quiser misturar mais cores? Tá? Nada me impede, em princípio, que eu misture mais cores. Por exemplo, se eu quiser misturar uma certa quantidade da cor C1 com a cor C2, com a cor C3 aqui e a cor C4. Qual que vai ser a cor resultante? O que vai acontecer? Como que eu faço a mistura de mais
mais cores, é só fazer o mesmo procedimento que a gente fez anteriormente. Você mistura a primeira com a segunda e vai achar uma cor intermediária aqui no meio. Aí você pega o C3 e o C4 aqui, mistura e vai achar uma outra cor intermediária aqui embaixo. E, finalmente, você mistura essas duas cores intermediárias para chegar na cor resultante. A hora que você fizer isso, você vai perceber que, dependendo da proporção dessas quatro cores, eu consigo criar qualquer cor dentro desse polígono que liga as quatro cores. Tá? A gente chama isso aqui de fecho convexo, só um termo técnico. Tá? Então, qualquer cor dentro desse polígono pode ser gerado com a mistura dessas quatro cores. Então, eu poderia considerar que eu quero utilizar quatro cores primárias, porque eu consigo fazer um polígono maior que aquele triângulo. Né? Se eu tivesse escolhido só o 2, o 4 e o 3, eu não ia conseguir, se eu tivesse escolhido só essas três aqui, ó, eu não ia conseguir produzir essa região aqui fora. Mas se eu adicionar mais uma, agora eu adiciono essa aqui. Se eu tivesse adicionado mais uma aqui, eu colocaria mais um aqui. Tá? Então, o número de cores primárias, na verdade, tanto faz. Tá? Se alguém te perguntar quantas cores são primárias, a resposta correta, na verdade, é depende. Então, por que a gente escolheu 3? É uma questão puramente técnica. Tá? Não é economicamente viável produzir monitores com 4 tipos de cores de LED, já sai muito caro. Tá? Então, a indústria resolveu parar em 3 cores, que estava, para eles, bom o suficiente. Tá? No passado, já tiveram monitores com mais cores, tá? Com 4 cores, eu acho. E hoje também tem uma iniciativa para aumentar em 2 cores, as cores, estender o RGB, que são essas aqui que estão indicadas. Né? Então vai adicionar esse ciano e esse lime green aqui. E aí o que acontece é que o seu polígono, sua região que você consegue gerar cores, a sua gama, nota que fica bem grande e ocupa quase toda a região das cores visíveis. Tem uma iniciativa, mas eu não sei se isso vai para frente. Tá? Tem mais informações sobre o assunto aqui nessas referências, tá bom? E eu termino a aula de hoje. Essas foram as referências utilizadas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me procurar. E aguardem a próxima aula, quando nós vamos começar a falar sobre interação da luz com objetos. A gente vai começar a falar de cor de pigmento, vai começar a falar de wash, transparência, essas coisas. Tá? Então, aguardem a aula 3.